Marcos capítulo 1, a partir do verso 14, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu acredito que você já tenha passado algum momento de esquecimento na sua vida. O momento em que você se esqueceu de algo. O momento em que você, por exemplo, talvez você já tenha passado por essa experiência, você precisava de algo na sua casa, você saiu da sua casa para ir ao mercado, por exemplo. Saiu da sua casa para ir ao mercado. Está faltando isso em casa. Está faltando isso daqui. Aí você sai e vai em direção ao mercado. Só que chegando lá, você começa a andar. Né? Você começa a ver outras coisas. E aí você se esquece do que realmente você foi fazer lá. Aí você chega na sua casa e você diz: Ué, mas aquilo que eu fui buscar eu não trouxe. Aquilo que realmente eu fui fazer lá eu não fiz. Momentos de esquecimento. Eu me lembro na faculdade, por exemplo, que estudava, né, para alguma prova, estudava para fazer algum tipo de trabalho, enfim, daquilo que seria aplicado naquele dia, e poucos minutos antes da aplicação da prova, eu me lembrava de uma questão, né, daquilo que foi passado para estudar, mas sumia, né, a resposta, a direção. Aí o que fazia? Antes da aplicação da prova, tá? Antes da aplicação da prova, abria o caderno e ia lá ver novamente o que dizia a matéria e tudo mais. Mas a questão é essa, a questão é que nós vivemos alguns momentos de esquecimento. Momentos que nós deixamos de nos lembrar. A verdade é que muitas vezes a memória falha. Talvez você deve ter usado essa expressão já, a memória falhou. A nossa memória falha, às vezes ela falha. Às vezes, né, a memória ela tem esses momentos em que você tenta se lembrar o nome de alguém e não lembra. Talvez você encontre esta pessoa na rua e você está conversando com essa pessoa e você não consegue lembrar o nome dela. Aí você fica, como que é mesmo o nome dela? Como que é mesmo o nome dele? Né? E você está lá conversando, mas aqui dentro está, como que é mesmo o nome? Né? Às vezes nós nos esquecemos, e aí depois nós nos lembramos. Aí depois nós vamos nos lembrar. Mas momentos de esquecimento, momentos que acontecem, momentos em que nós passamos, momentos em que a nossa memória ela falha, momentos em que a nossa memória ela tem, né, este momento de esquecimento. Mas a verdade é que a nossa memória, diante de tantas coisas, né, e a memória ela pode falhar por tantas interferências, né, seja estresse, seja correria, seja a falta de sono, ou de, melhor dizendo, a falta de dormir direito, né? Existem todas esses poréns que acontecem, mas existe uma consequência. A verdade é que quando nós nos esquecemos de algo,
a consequência pode ser o não alcance daquilo que foi proposto ou o não alcance do propósito, né? Quando nós nos esquecemos de algo, quando nós não nos lembramos de algo, a consequência realmente pode ser o quê? A consequência pode realmente ser, a consequência pode ser aplicada desta forma. A consequência, ela pode ser aplicada por não alcançar aquilo que foi proposto, não alcançar o devido propósito. É o que aconteceu quando você foi no mercado, né? Você se esqueceu e você não foi fazer o que era proposto lá realmente. Não era o propósito você ir lá comprar outra coisa. Era o propósito você ir lá e comprar o pó de café. Mas você trouxe outras coisas e menos o pó de café. Então, quando você se esquece, nós temos esta convicção de que a consequência pode ser esta, de não alcançar o que foi proposto, de não alcançar o que realmente pode ser um propósito. E hoje o que eu proponho para você é que venhamos a meditar um pouquinho e a refletir um pouquinho sobre isso. E o tema que eu quero trabalhar com você hoje é refrescando a memória. Porque às vezes nós precisamos refrescar a nossa memória. Às vezes nós precisamos nos lembrar de algumas coisas que Jesus nos ensinou, para que o propósito seja realizado da melhor forma possível. Para que aquilo que nos foi proposto seja realizado da melhor forma possível. O propósito, ou aquilo que eu quero propor para você hoje, é que nós venhamos a refletir, a meditar realmente sobre aquilo que nós podemos melhorar, que nós podemos entender. Aquilo que eu proponho para você hoje é refrescarmos a nossa memória, para que a nossa vida cumpra o que o reino de Deus nos propõe. Para que nós venhamos a cumprir aquilo que o reino de Deus existe como seu propósito. Porque às vezes nós parece que nos perdemos, que nós deixamos de nos lembrar de algumas coisas básicas, de nos lembrar de ensinos que o próprio Jesus nos deixou, de nos lembrar de ensinamentos que o próprio Jesus nos direciona através das Sagradas Escrituras, e de que nós temos uma função, de que nós temos algo diante de todo este propósito que é o reino de Deus. O nosso propósito é muito maior do que vir à igreja todo domingo, ou toda sexta-feira, ou toda quinta-feira, ou toda quarta-feira. Nosso propósito é muito maior do que esse. Nós fomos chamados para algo muito maior do que apenas vir à igreja, ficar sentado aí, né? É muito maior, nosso propósito é muito maior do que isso. O Senhor nos chamou, o Senhor nos despertou para que nós venhamos a ser muito mais do que aquilo que até mesmo estamos sendo. E nós precisamos estar atentos a algumas lições. Nós precisamos estar atentos a algumas questões da nossa vida espiritual, para que o reino de Deus venha a se propagar a cada vez mais, para que o evangelho do Senhor venha a ser estendido ao maior número de pessoas estas que estão, por exemplo, no nosso convívio, pessoas que estão na nossa casa, na nossa família, pessoas que estão no nosso trabalho, envolvidos no nosso trabalho. Isso é o reino de Deus. Isso é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a anunciação das boas novas de Cristo, e que existe uma nova vida em Cristo Jesus, e que existe um novo caminho, de que existe uma nova vida nos esperando, uma nova vida em Cristo, uma vida em que o Senhor nos despertou para vivermos, para vivenciarmos, e outras pessoas também precisam saber disso, outras pessoas também precisam viver isso, outras pessoas precisam desfrutar disso, e nós precisamos fazer parte de todo esse propósito. Nós precisamos entender onde nós estamos neste propósito, onde nós estamos para cumprir este propósito, em que o Senhor nos chamou não apenas para participar da igreja, mas o Senhor nos chamou para realmente ser a igreja, né? Levando a palavra, levando os ensinos,
levando o evangelho do Senhor àqueles que precisam e àqueles que necessitam. Então a minha proposta para nós nesta noite é essa. Refletimos um pouquinho sobre aquilo que muitas vezes nós precisamos trazer à nossa memória novamente. Aquilo que muitas vezes nós precisamos refrescar a nossa memória, refrescar a nossa mente, de que o reino de Deus está próximo, de que o reino de Deus já está entre nós. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, que o reino de Deus já está, que o reino de Deus já é palpável, que o reino de Deus já é algo palpável, e onde nós estamos nisso tudo? E o que nós estamos fazendo diante de tudo isso? E o que nós estamos realizando diante de tudo isso que está acontecendo? O reino de Deus. Às vezes nós precisamos trazer algumas questões à nossa memória que nós fazemos parte de todo este processo, e que nós fazemos parte de todo este propósito, de que o Senhor me chamou para fazer parte de todo este propósito, de que o Senhor me fez ou me chamou para fazer parte de tudo isso que está acontecendo, e eu não posso me calar, eu não posso ficar de braços cruzados diante de tudo isso que está acontecendo. Meu irmão, eu tenho realmente a convicção de que nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está nos incomodando para que o reino de Deus seja propagado sobre a terra. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, porque o Senhor já está batendo a porta para buscar a sua igreja. É só você ver os noticiários, é só você ver as notícias, e você vai ver que tudo aquilo que a palavra do Senhor diz está se cumprindo. Que tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz está se confirmando ao longo dos dias. Tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nos impulsiona, nos revela, está acontecendo ao longo dos dias. Então o reino do Senhor, o Senhor está nos motivando está nos incomodando a isso. O Senhor está nos incomodando a isso. E qual a minha participação em tudo isso? Eu quero que você realmente reflita sobre isso nesta noite. Qual a minha participação em tudo isso? O que eu estou fazendo diante de tudo isso? O que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Eu preciso entender que eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo para a manifestação do reino de Deus, para que o reino venha a se difundir na nossa geração, para que o evangelho do Senhor venha a se propagar, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas possam se curvar diante do Senhor, para que vidas possam retornar aos caminhos do Senhor, para que vidas possam realmente se despertar quanto a este Deus maravilhoso que nós temos esse relacionamento através do seu Espírito Santo. E a primeira lição que eu aprendo no texto é que o reino de Deus ele não é rotulável. E quando eu estava lendo este texto, eu achei algo interessante. Quando eu falo e uso essa expressão rotulável, o que me chamou a atenção foi que Jesus, no início do seu ministério, ele vai e ele parte para um lugar que era mal visto pelas pessoas. Jesus vai para um lugar que as pessoas viam de uma maneira não muito boa, de uma maneira não muito positiva. Jesus ele parte para um lugar em que as pessoas olhavam em que os judeus olhavam de uma maneira não muito agradável, em que as pessoas olhavam de uma maneira torta,
sabe? Aquele olhar meio torto. Esse é o lugar que Jesus vai. Esse é o lugar que Jesus escolhe. Esse é o lugar que Jesus escolhe para ir. E eu acho muito interessante que esse lugar é a Galileia. A Galileia era um lugar em que viviam pessoas ousadas, pessoas em que se iravam facilmente. A Galileia era um lugar de pessoas impulsivas, que gostavam de um tumulto, pessoas desprezadas por sua falta de habilidade com as palavras. Isso nós vemos refletido nas palavras de Pedro, né? Quando as pessoas olham para ele e dizem: olha, pelo seu jeito de falar, você é sim. Pelo seu jeito de falar, você é. Pelo seu jeito de falar. A gente conheceu pelo jeito de falar. Você é de lá. Você segue a Cristo. Então era um lugar onde as pessoas olhavam de uma maneira torta. Por quê? Porque a Galileia era uma mescla de judeus e pagãos. Então os fariseus olhavam de uma forma torta mesmo. E é esse lugar que Jesus escolhe. E Jesus faz de Nazaré, que era, né, a flor ali da Galileia, a rosa ali da Galileia, nós podemos chamar assim. Jesus então faz aquele lugar, até que Jesus é conhecido por Jesus de Nazaré. Então o reino de Deus, ele não rotula. Sabe o problema e a questão que muitas vezes nós enfrentamos? É que muitas vezes nós queremos rotular quem nós queremos dentro da igreja e quem nós não queremos dentro da igreja. É ou não é? Ah, o meu patrão está doido. Não. Homem insuportável desse. Um homem desse tipo? Ah, não. Ah, mas fulano? Não. Deixa que outro fale de Jesus para ele. Deixa que outro fale. Eu não. Olha o que ele já fez para mim. Olha o que ele já me causou. A verdade é que muitas vezes nós queremos rotular quem nós queremos apresentar a Jesus e quem nós não queremos. Em razão de tudo aquilo que nós já vivemos. Mas nós nos esquecemos de nos atentar que Jesus é aquele que muda as nossas vidas. Meu irmão, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a sua vida. Jesus muda quem Ele quer, da forma que Ele quer. Jesus muda a vida, Jesus transforma a vida. Nazaré não era bem vista. A palavra do Senhor, ela nos diz acerca da experiência ali de Filipe e de Natanael. Né? Filipe tem a sua experiência com Jesus ali, e Filipe vai até Natanael e diz: olha, chegou aquele que Isaías disse. Chegou aquele que os profetas também disseram. Chegou aquele que nós tanto esperávamos. Aí quem sabe Natanael olha para ele e diz: é mesmo? Mas quem é? Ah, o nome dele é Jesus de Nazaré. Quem sabe Natanael olha para ele assim, mas as palavras de Natanael são essas palavras. E pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Pode vir alguma coisa boa de lá? O reino de Deus, ele não é rotulável. O reino de Deus é para ser expandido. O reino de Deus, ele é muito maior do que as nossas convicções. O reino de Deus, ele é muito maior do que aquilo que nós formamos. O reino de Deus, ele sobressai a tudo isso que nós estamos vivenciando.
A questão é que nós, muitas vezes, colocamos empecilhos. E com isso nós deixamos de fazer com que as outras pessoas venham a ter as suas vidas transformadas pelo poder que existe na palavra e no Evangelho de Cristo. Ou vamos falar a verdade, ou você nunca pensou assim? Eu já pensei. De olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa, não. Aí você chega e a pessoa está no culto, primeira vez que veio no culto a pessoa, você olha e foge de sentar perto, nem para ver. Mas o reino de Deus, ele não seleciona por quem é melhor ou pior. O reino de Deus, ele não seleciona porque tem mais ou porque tem menos. O reino de Deus, ele vai além de todas estas coisas. Eu acho interessante essa direção de Jesus. Jesus vai para um lugar em que as pessoas olhavam de uma maneira torta. Jesus poderia ter escolhido o melhor lugar. Jesus poderia ter escolhido o melhor lugar, assim como eu e você quando chegamos no restaurante, a gente escolhe o melhor lugar. Ou você escolhe o pior lugar quando você chega? Capaz. Você escolhe o melhor lugar, meu irmão. Jesus poderia ter escolhido o melhor lugar. Mas Jesus vai, quem sabe, para onde ninguém queria ir. Jesus vai para um lugar onde ninguém queria ir. Aí eu aprendo essa lição, que o reino de Deus, ele não é rotulável. Não é segundo os meus parâmetros. Às vezes nós queremos encaixar o reino de Deus nos nossos parâmetros. Mas nós nos esquecemos que o reino de Deus excede os nossos parâmetros. E glória a Deus por isso. Porque quem sabe eu e você não estaríamos aqui hoje. Porque o reino de Deus vai muito além dos nossos parâmetros. Muito além daquilo que muitas vezes nós colocamos como empecilho. Daquilo que muitas vezes nós propomos no nosso coração. O reino de Deus, ele não é rotulável, não existe um rótulo de quem ou para quem é o reino e para quem não é o reino. Para quem eu devo falar do amor de Jesus e para quem eu não devo falar do amor de Jesus. Mas tem um detalhe. Para se encaixar nisso tudo aqui que eu estou falando, que eu estou refletindo com você, às vezes a gente vai ter que voltar atrás. Às vezes a gente vai ter que deixar o orgulho de lado. Às vezes a gente vai ter que pedir perdão. É por isso que muitas vezes o nosso parâmetro, ele não se encaixa aqui. Às vezes nós vamos ter que voltar atrás, às vezes nós vamos ter que pedir perdão, mesmo não estamos errados. Mas para que a outra pessoa veja em nós uma luz que ela precisa para a vida dela também. Para que a pessoa veja algo na minha vida em que ela precisa também. Em que ela precisa desfrutar também. Em que ela precisa conhecer também. Então Jesus me ensina a quebrar todo tipo de rótulo. E de saber que pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos alcançou. Pela bondade do Senhor, o Senhor nos alcançou. E pela sua infinita graça, nós estamos aqui, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Segunda lição que quero compartilhar com você. O reino de Deus é orientação.
O reino de Deus, algumas coisas que nós precisamos refrescar a nossa mente, é que o reino de Deus não é rotulável. A segunda lição que nós tiramos aqui, que nós precisamos refrescar a nossa mente, é que o reino de Deus é orientação. O reino de Deus, a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor é orientação. Ou seja, a palavra do Senhor nos direciona, a partir do verso 15, que as palavras de Jesus são essas: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus é orientação. Nós precisamos entender que o reino de Deus é orientação. O que é orientação? Pega uma bússola, né? Talvez no momento que você está precisando do uso de uma bússola. Aquela bússola, meu irmão, vai salvar a sua vida. Aquela bússola vai salvar a sua vida, se você souber usá-la. Aquele pequeno instrumento salva vidas. Um farol na beira do mar pode salvar a vida de pessoas que estão em um barco. Pode salvar a vida de pessoas que estão desesperadas, perdidas em alto mar. Pessoas que estão passando por um momento de problemas com a embarcação. Ao avistarem aquele farol, eles vão ter a sensação de que podem ser salvos e que, indo naquela direção, eles conseguem ser salvos. O que Jesus nos traz de lição através disso? Que o reino de Deus é orientação. O evangelho é orientação. O que é orientação? Orientação é quando eu preciso de uma direção e algo é me dado para que eu cumpra o meu trajeto. Isso é orientação. Algo é me dado, uma direção, quem sabe, para que eu siga aquele caminho, para que eu seja salvo. O reino de Deus é orientação. Orientação para quem? Para aqueles que estão perdidos no pecado. Aqueles que estão vivendo a sua vida no pecado. E é a minha incumbência e a sua incumbência levar uma palavra de esperança para essas pessoas. Pessoas que estão perdidas na sua vida. Pessoas que estão perdidas emocionalmente. Pessoas que estão com as suas emoções todas embaralhadas. Pessoas que estão precisando de uma orientação na vida. Quantas vezes alguém já chegou para você e disse: olha, quem sabe no seu trabalho, alguém já chegou para você e disse: olha, dá para você orar por mim? Porque eu não estou bem. Eu estou me sentindo perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. E você tem a oportunidade de orar por essa pessoa. E essa pessoa, quando você termina de orar por ela, ela abre um sorriso para você e diz obrigado. Talvez você não disse nada para essa pessoa, você somente orou por ela. É direção para o perdido. É direção para aqueles que estão aprisionados. Estão se sentindo presos. Quais são as palavras de Jesus para Zaqueu? E para o povo que estava julgando a atitude de Jesus de estar na casa de Zaqueu. Quais são as palavras de Jesus? Porque eu vim para buscar aquele que estava perdido. Eu vim para buscar aquele que está perdido. Essas são as palavras de Jesus.
Eu vim para buscar aquele que estava desnorteado. Hoje a salvação chega nessa casa, porque eu vim para o perdido. Para aquele que estava aprisionado, quem sabe nas suas próprias convicções. Quem sabe no seu próprio entendimento. Quem sabe no seu próprio intelecto. Quem sabe aprisionado por uma vida no lamaçal do pecado mesmo. Então, às vezes, nós precisamos refrescar a nossa memória, que nós precisamos fazer parte disso. E que as pessoas precisam ver em nós refúgio para elas, através de Cristo. A ponto de chegarem para você e pedirem para você orar por elas. E aí você tem um momento ali para falar um pouquinho do que é fé, um pouquinho do Evangelho, um pouquinho de quem é Jesus. Ali você pode dizer, olha, eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço quem pode fazer. Jesus pode. Por isso que eu comecei dizendo que vai muito mais além. A nossa vida vai muito mais além. Vai muito mais. É orientação, a palavra do Senhor, o reino de Deus, o Evangelho, é orientação para aqueles que estão cansados. Meu irmão, e o momento que nós estamos enfrentando é um momento de pessoas muito cansadas. Que a palavra do Senhor nos direcione, o que nós entendemos, e temos a direção da palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O sentido desta palavra, eu vos aliviarei, ou dessa frase, eu vos aliviarei, é essa mesmo. Nossa, eu não estava aguentando tanto peso. Eu não estava aguentando mais essa vida, eu não estava aguentando, não estava suportando mais. Aí é capaz da pessoa olhar para você e dizer, olha, por que você não me apresentou Jesus antes? Por que você não me falou de Jesus antes? Por que você não me convidou para ir na igreja antes, pelo amor de Deus? É uma palavra de esperança, o Evangelho é esperança. O reino de Deus é esperança. Para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão aprisionados, para aqueles que estão cansados. E se não fosse esse Evangelho sobre a minha vida e sobre a sua vida, que hoje nós somos renovados através do Espírito Santo de Deus, por essa misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs. Nós não podemos fugir de tudo isso. Nós não podemos fechar os olhos diante disso e como se não estivesse nada acontecendo, como que se não fosse comigo. Sabe aquela experiência, você fala com o seu filho, ele finge que não é com ele que está falando? Às vezes a gente age assim. Nós ouvimos a palavra, ouvimos Deus falar e a gente acha que não é com a gente. A questão é que o reino de Deus tem pressa. A grande questão é que o reino de Deus tem pressa. E a terceira e última lição que eu quero compartilhar com você, para terminarmos, para encerrarmos. O reino de Deus é integrável. No sentido de que existe uma responsabilidade sobre nós de integração. Ou seja, o Senhor usa a minha vida e a sua vida para que pessoas sejam integradas ao corpo de Cristo e pessoas se curvem diante do nome poderoso de Jesus. Meu irmão, Deus usa eu e você. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Deus me usa. Deus usa a minha vida.
Eu não sei se isso mexe com o seu coração, da mesma forma que mexe com o meu, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, me usa. Quem sou eu diante da imensidão, da glória de Deus? Mas Ele me usa. Quem sou eu diante da sua soberania? Mas Ele me usa, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda isso. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar as suas palavras. Quer que da sua boca saiam palavras abençoadoras. Quer que das suas mãos saiam gestos abençoadores. Jesus, Ele não é isolado, mesmo sendo único. Mas Ele nos convida a fazer parte de tudo isso. Ele nos convida a fazer parte de tudo aquilo que Ele nos preparou. O Evangelho não é exclusividade minha e não é exclusividade sua, mas uma forma de inclusão aos propósitos de Deus. Uma forma de sermos incluídos aos propósitos de Deus. O Evangelho é o poder máximo de Deus, que é revelado através do Evangelho. O Evangelho é o poder máximo de Deus, que nos é revelado. O Evangelho, o reino de Deus é para todos. Para todos, para mim, para você. Para aqueles que estão na sua casa, para aqueles que estão no seu trabalho, onde você estuda. O reino de Deus, o Evangelho é para essas pessoas. O Evangelho ou o reino de Deus é a nossa missão. Nós precisamos refrescar a nossa mente, a nossa memória. O Evangelho, ele é a nossa missão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego, e assim nós somos alcançados também. Existe uma missão que é dada a mim, é dada a você, e nós não podemos fechar os olhos para isso. Precisamos refrescar a nossa mente. Entendemos que nós fazemos parte deste propósito e que Deus quer usar a nossa vida em nome de Jesus. Se existe uma coisa que as pessoas lá fora precisam, se existe uma coisa que as pessoas lá fora estão precisando, é do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se existe uma coisa que as pessoas estão precisando lá fora, é o Evangelho do Senhor. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Nós não podemos apenas achar que estamos muito bem da forma que estamos.